Olá, o podcast Isaac falando com você, iniciando 2025, tem a honra e o privilégio de trazer o autor desta obra, Contradições da Sociedade Brasileira na Construção da Ordem Social. Este mestre, professor acadêmico, que dispensa comentários, porque o seu currículo, ele, além de ser um exemplo, é muito extenso em qualidade. Para vocês que não sabem, além de escritor, professor acadêmico e também oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel da reserva, com vocês é um privilégio apresentar o professor Carlos Alberto. É, Olá, né, a todos aí que estão nos assistindo, né? E eu quero também não deixar de agradecer a oportunidade que o Isaac está assim nos proporcionando e a equipe e desejar que a gente consiga realmente trazer boas ideias para um tema complexo, delicado e importante na sociedade atual. E ainda dentro da perspectiva de apresentação, o Isaac colocou do currículo, né? Mas eu queria dizer que isso não é dado importante, porque o que eu vejo é que a gente pode melhorar a sociedade através de uma coisa chamada conhecimento. Eu acho que o conhecimento é uma busca eterna, para que a gente possa fazer jus a criar uma sociedade mais solidária, equilibrada, em busca de solução de conflitos, né? Eu queria deixar nesse sentido. E como oficial de polícia, né, que eu sou, hoje na reserva, e militando academicamente na universidade, consegui fechar com chave de ouro, né, a minha vida acadêmica quando eu terminei o doutorado. Isso para mim, né, foi um grande troféu. Eu coloco esse doutorado como uma referência acadêmica, mas não como um título da vaidade, né? Uma referência, porque é um nível de discussão filosófica e o meu campo do doutorado é do direito e foi onde eu mais consegui visualizar, aliado ao direito, a filosofia. Então, nesse ponto, eu acho que para mim foi muito importante. E uma outra coisa que eu queria até declinar aqui, né, para o Isaac, e não só o agradecimento, mas Nós que tornar agradecemos sua participação. é, e dá assim, publicidade também, Isaac, que eu estou iniciando agora um novo curso. E esse curso é um curso de mergulho, que eu tenho como hobby, né? Não só a vida acadêmica, mas eu tenho um hobby, que eu não sei jogar bola, né? Mas eu tento É fazer. mergulhador, é É mergulhador. mergulhador. Então, eu queria até, né, trazer essa notícia a você, que eu já te convidei, para gente, para te informar que eu estou fazendo agora, semana que vem, o curso de Dive Master. É o último nível, é o penúltimo, antes de ser instrutor. E para mim também é uma perspectiva que eu fecho com chave de ouro, né? Porque a minha vida acadêmica, mais ou menos, a gente já vê consagrada, e essa atividade que eu tenho como hobby, ela já fica bem próxima dessa realidade que eu gostaria, que é o Dive Master, né? E na escola de mergulho que eu sou filiado, que é a Coral de Fogo, que ela fica na Barra da Tijuca, perto do mar, né? Porque mergulhador tem que estar perto do mar. Então eu queria deixar isso aí consignado, registrado e mais uma vez agradecer a equipe e a você, tá bom? O agradecimento e a honra de tê-lo aqui é nosso, tá? Não só meu, como de toda a equipe, dos envolvidos nesse podcast que inicia o ano de 2025 a todo vapor. É muito importante compartilhar do seu conhecimento com todos os nossos integrantes, participantes, apoiadores e compartilhar experiências nesse nível. Eu, particularmente, nunca tive contato, né, com esse mundo do mergulho. Já agradeço o seu convite, com certeza estarei lá. Opa! Pega leve comigo, serei seu recruta, mas pode contar que nós vamos compartilhar muitas coisas boas. O que hoje eu vou iniciar para tratar é sobre tema que eu gosto muito, que é relacionado à integração dos entes, mas a gente vai discutir nesse podcast hoje essa integração pautada
na construção da ordem social. Com a sua experiência até aqui, graças a Deus, muito importante para compartilhar isso com as gerações que hoje vivem da tecnologia. E eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração privilegiada porque conseguiu acompanhar esse momento analógico para o momento digital, Viu bem, é isso aí. que hoje a tecnologia nos favorece bastante, mas pessoas como você e eu, assim eu posso me permitir dizer, nós somos da época que se pesquisava biografia É. para entender se na biblioteca existia aquele É. livro para fazer o trabalho em grupo. Agora é tudo no celular, né? E hoje É. a vida está no celular. E como professor acadêmico e buscando essa construção na ordem social que traz no seu livro, que eu já iniciei a leitura e é inclusive uma fonte de pesquisa para todos vocês, adquiram esse livro porque vocês vão adorar o nível de conhecimento que tem aqui. Como você enxerga hoje as gerações do mundo da ciência? Pô, primeiramente, te agradeço pela pergunta, né? Dentro da perspectiva filosófica, eu acho que a gente pode até responder te perguntando, ou colocando aqui pro telespectador, né? Aquele que vai nos assistir, que está nos assistindo, e que a gente possa dizer assim, o que tudo isso representa? Isso me veio chamar a atenção, eu não queria demandar muito tempo nessa resposta, mas para te dizer uma coisa interessante, que Platão, há 2.500 anos, cerca de 2.500 anos, ele escreveu no capítulo 7º do livro A República, livro dele, o mito da caverna. E esse mito da caverna, dentro da perspectiva filosófica, era uma passagem que as pessoas ficavam aprisionadas e viam o mundo pelo fundo do reflexo da caverna. Porque havia uma abertura da caverna, mas como eles estavam aprisionados e presos, eles só viam a sombra no fundo da caverna e não conseguia ter acesso, lógico, à saída, quando um deles consegue sair. E foi lá fora, olhou que tudo aquilo que eles visualizavam dentro da caverna não era uma verdade. Completamente enganados estariam aqueles que viam o mundo dentro da caverna. Então, era preciso sair da caverna. Era preciso se desgrudar daquela realidade que não era bem uma realidade que seria possível ver com o sol nascendo, as cores e o barulho do mundo. Então, vamos trazer para o mundo de hoje? A pergunta foi excelente. Sabe por quê? Porque hoje, a caverna de Platão é o celular. Se materializa no celular. Hoje, as pessoas estão tão vidradas na realidade virtual que Platão está sendo reeditado depois de 2.500 anos. Nossa. Aonde a tecnologia do celular ela passou a ser uma realidade e uma sensibilidade de que não é a realidade. As pessoas estão, logicamente, visualizando que o mundo engana. O celular engana. Então, a sua pergunta, esse recorte foi importante para dizer assim, até que ponto hoje a ciência, e justamente, né, o celular é um material científico, né, porque para a produção, né, de uma tecnologia dessa, a gente já está em pleno século XXI. Você vê o quanto é atual o que foi escrito há cerca de 2.500 anos por Platão, quando ele engendrou uma ideia e num livro ele colocou que o mundo sensível pode te enganar. Só que hoje a gente não está na caverna, a gente está no celular. Então a tua pergunta foi oportuna para dizer assim, será que a gente está sendo enganado pelo mundo sensível? Claro. E aonde está o mundo sensível que não tem caverna? É o celular. Então o celular, na minha opinião, seria hoje a visão, né, da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão no século XXI. Por isso que eu acho que esse recorte... E detalhe, Isaac, eu acho que é importante a gente colocar isso para as pessoas, porque isso já está sendo discutido cientificamente. Tem pessoas, Isaac, e até em respeito àqueles que estão nos assistindo, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de indicar, né,
tipo medicamento, e tal. Mas o que eu posso dizer é que a pergunta ela foi importante nesse ponto, da gente poder ter cuidado com esse instrumento tecnológico, porque ele está viciando as pessoas e está ajudando com que as pessoas fiquem mais depressivas. Já tem terapeuta, psiquiatra, tratando pessoas que estão viciadas na tecnologia. O que a gente pode dizer, até para fechar, né, a possível resposta, é dizer que e aí a filosofia ela explica até interessante, né? Não explica, ela pergunta até que ponto a tecnologia hoje ela trouxe um conforto para o ser humano. Essa indagação que a gente deixa no ar. E eu não sei aí, de repente, se você ainda tem uma outra perspectiva, porque eu vou chamar a atenção de um grande filósofo que eu trouxe estou até com o livro aberto aqui para fazer uma colocação. Mas vamos lá. Eu vou fechar essa pergunta, porque eu sou muito adepto de filosofia, né? Com o paradoxo socrático, que diz: só sei que nada sei. E esse paradoxo, ele fica como uma provocação a você que nos assiste e acompanha o nosso trabalho e toda essa trajetória do Isaac falando com você. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos deixando de ser seres humanos para poder viver pautado numa caverna que, infelizmente, se apresenta pela instantaneidade da tecnologia. Existe muita informação instantânea que nos escraviza, porém, com isso, pouca formação. Então foi muito importante ter essa sua resposta para todos que nos assistem aqui no nosso programa, porque nós observamos que até a tecnologia que chega para o progresso, para o avanço da nossa sociedade, que nós estamos aqui discutindo, como bem disse o nosso professor, nós não estamos discutindo aqui o campo da tecnologia, campo da ciência tecnológica, porque é importante para o progresso da humanidade. Nós estamos discutindo aqui a essência humana que está se perdendo. E eu tenho certeza que vocês passam por essa experiência quando estão em reunião com família, quando estão no seu momento de lazer, que estão ali, ó, de cabeça baixa, quando deveria olhar no olho e dizer: eu sou ser humano, Isaac, e respeito a você como um ser humano também. Esse recorte que o Isaac fez, eu acho que foi muito importante também, que a gente aqui não está fazendo nenhuma crítica sobre a perspectiva tecnológica, mas também dizendo que até que ponto ela nos trouxe esse conforto. E aí coincidiu com o que eu posso falar agora. Por acaso a gente não combinou, né? A gente não digo, Isaac falando com você, é isso. A gente não combinou, mas o trecho ele vai encaixar mais ou menos aqui no livro que eu tenho do professor Cortella, do Mário Cortella, que ele diz assim: a vida, Isaac, é muito curta para ser pequena. Ué, aí, lógico, aquele que está nos assistindo e o Isaac de repente vai ficar assim perplexo, né? Olha como é que coincidiu a pergunta, a colocação que o Isaac fez em relação ao que eu estou colocando agora como uma afirmação filosófica do Cortella. É que a vida é muito curta para ser pequena, porque ele contextualiza dizendo que a gente deve viver a vida. A gente não deve viver a vida de forma banal. A gente não deve viver a vida de forma sem sentido, né? E é esse recorte que ele fez e que eu estou reforçando. Não é bem a tecnologia que ela é importante para o desenvolvimento humano e da sociedade. É que a gente deve prestar atenção nela. A gente deve aproveitar a tecnologia para nos ajudar, mas não ficarmos viciados nela e não ver o mundo. Não levar a vida de forma banal, sem sentido. Por isso que a filosofia ela é assim, muito interessante. Eu acho que a conversa nossa aqui não é fazer esse recorte só de filosofia, mas a gente dando continuidade aqui à colocação do Isaac, até em respeito também àquele que está nos assistindo, é dizer assim: Carlos, então para que serve a filosofia? Uma pergunta até que eu deixo aqui, né, para aquele que está nos assistindo, no modelo digital,
né? Porque se sem esse modelo digital a gente não estaria aqui, né? Vamos dizer, democratizando o conhecimento. Eu queria dizer que a filosofia serve para fazer pensar. Porque é ela que busca as explicações. Entendeu, Isaac? Eu costumo dizer que Ó, você falou de filosofia- Sócrates. Depois que você falar... Ele falou de Sócrates. Depois que ele acabar de colocar, eu vou falar do Sócrates depois. Vamos lá. é muito bom estar acompanhado aqui de um professor no seu quilate. É um mestre, não é à toa. O que eu tenho a dizer sobre a filosofia? Eu sou suspeito porque eu gosto muito de filosofia. Eu costumo dizer que a filosofia, ela é a busca da essência humana. E quando você começa a fazer esses questionamentos para entender e compreender isso, você começa a entender o porquê das ações humanas. Com certeza. Você poderia falar desse sentido de várias formas, né? Mas você também foi feliz de dizer que ela busca o sentido da existência. E esse complicador, para aquele que nos assiste digitalmente, né? Que a gente não está abominando aqui a tecnologia. Não. Mas a gente também tem que dizer e reforçar que a gente não pode ser escravo dela. Como não podemos ser de muitas ações, como a luxúria, a droga, a própria gula, os 7 pecados capitais, que já está aí para todos. Então, Isaac, olha só, eu não posso a gente não pode perder, eu queria fazer, a gente não pode ser escravo dela. Vamos fazer esse recorte de novo aí. Mas eu queria dizer para você também que escravo da tecnologia é um convite para aquele que nos assiste digitalmente, dizer para ele assim: o Platão ensinou, com o mito da caverna, há 2.500 anos, que o mundo sensível pode te enganar. Por quê? Porque eu já retratei aqui que ele viu o mundo pela sombra da entrada da caverna, que ele não tinha acesso porque ele estava aprisionado. Então ele tinha uma visão enganada. Aquele que foi lá fora olhar, visualizou, percebeu que o que ele estava observando no fundo da caverna não era realidade. Então o convite que eu faço para aquele que te assiste, e em respeito àquele que nos assiste, o convite é: saia da caverna. Entendeu? Sai da caverna. Olha o celular, mas não se contamina. Faça pergunta. Busque explicações. Sabe por quê? Olha uma outra coisa que ele deixou para eu pegar agora. Um gancho. Pegar um gancho. Quando ele fala que a luxúria, a vaidade, todos esses sentidos que a gente já conhece no senso comum, que não é aquilo que a gente, de repente, percebe como sendo uma coisa legal, uma coisa bacana. E isso, mais uma vez, a gente traz um grande filósofo aqui, que foi discípulo de Platão. Caramba, discípulo de Platão é Aristóteles. O Aristóteles... Mestre e o aluno, o experimento e o intelecto. Poxa, parabéns. Gosto muito. Parabéns. Agora, Gosto muito. você vê o Aristóteles, e veja bem, eu quero até em respeito àquele que está nos assistindo, digitalmente, né? De que a gente não tem nenhuma pretensão de ensinar filosofia. Não. Né? Eu não estou aqui disso. também competindo com o mestre também, o Isaac. Nada, que isso. Mas a gente está realçando, né, coisa, né, buscando um senso crítico. Um senso crítico, né? Daqueles que nos assistem, com para certeza. Desenvolver isso e compartilhe com as pessoas que você gosta. Porque, Isaac, é e acho que não gosta também. Não, sabe por quê? Porque eu quero até fazer esse registro, né? Ter esse registro para que a gente possa dizer para aquele que está nos assistindo que a minha pretensão, logicamente você já colocou a sua, não é de ficar ensinando filosofia aqui, a gente não tem esse espaço. Mas o que é importante é você parar para assistir a gente e pensar filosofia. Não é ensinar filosofia. Por quê? Porque aquilo que ele disse agora, de uma forma muito, muito bem feita, sobre a vaidade, os vícios da vida, já era defendido por Aristóteles, como discípulo de Platão, quando ele dizia: o que é viver uma vida? Viver uma vida para Aristóteles era seguir o caminho das virtudes. O caminho das virtudes para Aristóteles não era o caminho dos vícios. Ele chamava que o caminho das virtudes para Aristóteles era viver uma vida na justa medida. Nem nos excessos, né, nos excessos dos extremos. E ele dizia que o caminho para ele, do sentido de vida, para Aristóteles, era seguir justamente a justa medida. É o razoável. Então hoje, e aí até no caminho cristão,
se defende, e a gente também é cristão, né? E o Isaac, e o Isaac e eu temos essa caminhada, Graças a Deus. graças a Deus, né? Que Deus sempre vai prover, né? De nos iluminar, e aquele que nos assiste com muito respeito também, a gente não pode deixar de considerar que a gente tem essa consideração, vamos dizer assim, só do ponto de vista ecumênico, né? Daqueles que nos assistem. Mas eu queria dizer que Aristóteles conseguiu consagrar aquilo que hoje na modernidade a gente coloca. Viver bem é viver um caminho sem vícios. É viver um caminho sem extremidades. É viver a justa medida do que é razoável. Né? Nem muita vaidade, mas uma pessoa, de certa forma, um pouco orgulhosa, né? Uma pessoa bela, né? Uma pessoa que tenha na sua vida o caminho das boas virtudes. E uma coisa interessante é que o tema que nos chama a atenção, uma coisa interessante que é o tema que nos chama a atenção, e que a gente vai ter uma outra oportunidade, e aí, né, a gente vai poder avançar melhor nisso, é falar sobre Estado, cidadania e segurança. Estado, cidadania e segurança, hoje é importante que a gente construa uma identidade do que isso significa. Porque eu vejo que as pessoas hoje, o Isaac, as pessoas de modo geral, não estou aqui também dizendo que isso é universal, não é isso, mas as pessoas não param para pensar. Infelizmente. Não para para pensar. E aí, lógico, fica viciado na tecnologia. Vivem no senso comum. Vive no senso comum, não sai da caverna, já pega a resposta pronta, entendeu? Então, assim... Preconceitua. Então, Predefine. por isso que a filosofia, nesse ponto, é importante, porque ela vai trazer a busca de respostas. E aí, você agora falou uma coisa também interessante, está sendo bem oportuno, hein? O pessoal que está nos assistindo aí. Quando você começa... Olha só, que eu acho muito interessante esse comentário aqui, bem pontual, o Isaac. Quando você começa a ter a buscar respostas, vê se você concorda. Quando você busca a resposta é porque você tem dúvida. Então, se você tem dúvida, você busca a resposta. Quando você faz a resposta, ou você encontra a resposta, você faz ciência. Ô Carlos, então, o que significa ciência? Ciência é a busca de resposta metodologicamente fundamentada. Gente, é isso. Nós nem entramos nesta obra aqui, deste professor que dispensa comentários, como já falei. Infelizmente, você vai ao banheiro, você vai fazer o seu lanche por alguns instantes, por quê? Isaac falando com você volta no segundo bloco e vamos entrar nesta peça maravilhosa para você compreender um pouco mais do que é o sentido da vida. Isaac falando com você isso. Bem-estar social, segurança pública, informações para todos vocês. Já já estamos de volta.